Vamos começar mais uma aula com mais alguns exemplos aqui sobre o uso do teorema trabalho-energia para resolver problemas de mecânica. Dessa vez nós vamos imaginar um problema que é o seguinte: eu tenho aqui um corpo que ele caminha aqui numa certa mesa, né? Nós não temos atrito, mas se tiver também não tem problema, porque nós podemos compensar essas coisas. E existe uma mola que prende e essa mola ela está distendida quando ela está na vertical. Quando ela está na vertical, ela não está fazendo força sobre ninguém, tá bom? Então, na posição aqui x igual a 0, é onde não há esforço mecânico sobre a mola. Ela tem uma constante de mola K e ela vai puxar uma massa M. Tá certo? E isso aqui é solto a uma certa distância x da origem, tá certo? E a pergunta que nós fazemos é: qual a velocidade no ponto 0? Qual velocidade em x igual a 0? Essa é a pergunta. Com que velocidade o corpo vai atingir esse ponto aqui? Tá certo? Bom, tem várias formas de responder isso, mas nós vamos utilizar o teorema trabalho-energia para ver com que velocidade essa força da mola vai chegar aqui. E o corpo está aqui e sobre ele existe uma força aqui. Essa força F, que advém da mola, quando eu estou aqui, existe uma inclinação θ. Aqui também existe uma distância que do ponto de aplicação da mola vertical, o problema chama de y0. É a distância do ponto de aplicação ao teto onde está presa a mola. Tá bom? Muito bem. Então, o θ é um ângulo cujo cosseno é igual a x sobre y0, né? E essa força está nessa direção. Deixa eu representar aqui. Ela está nessa direção. É aqui onde está a força. E ela vai produzir um deslocamento na direção x. E ela faz um θ com a direção x. Tá certo? Então, nesse ponto aqui, a força zera. Muito bem. Então, o trabalho realizado aí por essa força exercida sobre o corpo é igual à integral do ponto inicial ao ponto final de f dx aqui, porque o deslocamento será na direção x, que é igual, obviamente, à variação total da velocidade, imaginando que ele partiu do repouso. Nessa posição a velocidade era 0 e ela vai crescer. Então, a mola vai puxar, mas está puxando num ângulo aqui que está variando, tá certo? Muito bem. A primeira coisa é saber quem que é a força, né? Eu sei que ela está na direção θ, que é horizontal, mas quanto que ela vale? Ela vale a constante de força vezes o quanto a mola se distendeu. E o quanto a mola se distendeu é esse tamanho menos y0, porque foi dado que no ponto 0 a mola não está distendida. E isso é igual a raiz quadrada de x quadrado mais y0 quadrado, que é a hipotenusa, o tamanho total da mola, menos y0. Tá certo? Esse é o deslocamento que eu chamo de delta. E esse delta é interessante, raiz de x quadrado mais y0 quadrado menos y quadrado, porque eu vou adotar que x é muito menor do que y0. Se x é muito menor do que y0, isso aqui é aproximadamente raiz quadrada de y0, eu vou pôr em evidência, que multiplica a raiz quadrada de 1 mais x sobre y0 ao quadrado. Tá certo? Menos y0. E como x é menor do que isso, nós sabemos aproximar a raiz quadrada por 1
mais meio de x sobre y0 ao quadrado. Então, a raiz quadrada de um número 1 mais um número pequeno, tá certo? É 1 mais meio, fazendo a expansão de Taylor, essas coisas que a gente aprende. Portanto, quando x é muito menor do que x0, isso aqui vai dar y0 mais meio de x ao quadrado, dividido por y0 menos y0. O y0 cancela e esse delta, nessas condições, tá certo? Ele fica aproximadamente igual a meio de x quadrado sobre y0. Esse é o deslocamento que eu tenho. Portanto, isso aqui é aproximadamente igual a k meio de k vezes x quadrado sobre y0. Veja que essa é uma força de mola que vai ser proporcional ao quadrado desse deslocamento. Tá bem? Bom, eu vou ter que ganhar um pouco de espaço aqui, mas eu expliquei para vocês como é, né? E isso aqui é o quanto vale a mola. Vezes o cosseno disso, para dar aqui, então eu tenho a integral disso vezes cosseno de meio de k x quadrado sobre y0, vezes o cosseno, que é x sobre y0, tá certo? Dx, isso tem que ser igual a meio de mv quadrado. Tudo isso aqui vai para fora, fica meio de k sobre y0 ao quadrado vezes integral de x ao cubo dx, que é 1/4 de x à quarta, tá certo? Porque vai até o ponto zero. E isso é igual a meio de mv quadrado, o que me permite tirar que a velocidade, quando o corpo passa, é deslocado de uma distância x, é exatamente, tá certo? Daqui eu tiro que a velocidade ao chegar no ponto zero é igual. Esse 2 cancela com esse 2, o 4 fica aqui, portanto dá meio, tá certo? Aqui vai dar x quadrado, portanto vai aparecer um x quadrado, é x à quarta, mas a raiz quadrada vai dar x quadrado dividido por y0, raiz quadrada de k sobre m. Essa é a velocidade com que o corpo passa no ponto x0. Você vê, sem utilizar o teorema trabalho-energia, ficaria mais difícil. Porque o trabalho já dá para a gente quanto vai variar a energia cinética, saiu do repouso, toda a energia cinética está aqui, e então eu sou capaz de determinar qual é a velocidade do corpo ao passar por esse ponto. Bem, vamos fazer mais tema trabalho-energia que nós vimos ao longo dessas aulas. Muito bem, até a próxima aula.